Já sentiu que pegar naquele saco de compras mais pesado de repente parece uma tarefa hercúlea? Ou que subir um lance de escadas o deixa sem fôlego, algo que antes nem pensava duas vezes? É uma sensação frustrante, quase como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair aos poucos, roubando-nos a força e a independência que tanto prezamos. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um destino ao qual temos de nos resignar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se essa perda de força não for uma sentença, mas sim uma condição que podemos não só travar, mas reverter? O segredo não está em nenhuma fonte da juventude milagrosa, mas sim em pequenos ajustes inteligentes no nosso dia a dia. Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns segredos simples para reconstruir a sua força muscular. Vamos falar de um tipo de queijo que muitos de nós comemos, a pensar que é saudável, mas que pode estar a sabotar silenciosamente os nossos esforços. E, mais importante, vou partilhar o que deve comer em vez disso, e outros hábitos que vão devolver-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a chave para se sentir décadas mais jovem. Vamos começar por algo que está na cozinha de quase todos nós, algo que muitas vezes consideramos um lanche rápido e saudável: o queijo. Mas nem todo o queijo é criado da mesma forma, especialmente quando o nosso objetivo é combater a perda muscular, um processo chamado sarcopenia. O vilão de que falo não é um queijo artesanal, curado e cheio de sabor. O problema está nos queijos altamente processados. Pense naquele queijo Flamengo em fatias, perfeitamente quadradas e embaladas em plástico, ou naqueles queijos para barrar, especialmente as versões light ou magras. Sentimos-nos virtuosos ao escolhê-los, pensando que estamos a cortar na gordura, mas na verdade podemos estar a fazer mais mal do que bem aos nossos músculos. O problema destes queijos é multifacetado. Primeiro, o sódio. São frequentemente carregados de sal, não só para dar sabor, mas também como conservante. Um excesso de sódio pode levar à retenção de líquidos e ao aumento da pressão arterial, o que sobrecarrega o nosso sistema cardiovascular e não cria um ambiente ideal para a recuperação e crescimento muscular. Segundo, e mais importante, é a qualidade e a densidade da proteína. Embora a embalagem possa anunciar que são uma fonte de proteína, a quantidade por caloria é muitas vezes baixa. Pior, para os tornar cremosos, de baixo teor de gordura ou fáceis de fatiar, são-lhes adicionados emulsionantes, óleos vegetais, amidos e outros enchimentos que não oferecem qualquer benefício nutricional aos nossos músculos. A armadilha do light é particularmente perigosa. Quando os fabricantes retiram a gordura, tende a substituir por algo para manter a textura e o sabor. Frequentemente, esse algo são hidratos de carbono refinados ou aditivos químicos. No final, acabamos com um produto menos nutritivo que o original, que nos dá uma falsa sensação de segurança. Então, qual é a alternativa? Onde encontramos o herói desta história? Felizmente, é algo muito nosso, delicioso e incrivelmente benéfico: o requeijão ou o queijo fresco. Estes são verdadeiros tesouros nutricionais. São ricos em proteína de alta qualidade, especificamente uma proteína chamada caseína. A caseína é fantástica para nós porque é de digestão lenta. Isto significa que, depois de a comermos, ela liberta aminoácidos na nossa corrente sanguínea de forma gradual e constante durante várias horas. Imagine isto: está a fornecer aos seus músculos um fluxo contínuo de tijolos para se reconstruírem e se fortalecerem. É especialmente poderoso para prevenir a quebra muscular que ocorre naturalmente enquanto dormimos. Pense nisto: uma pequena taça de requeijão com um fio de mel e umas nozes antes de dormir. Não só é um final de dia delicioso, como está-te a trabalhar a seu favor durante toda a noite, alimentando os seus músculos enquanto descansa. E a sua utilização é tão versátil. Pode barrá-lo numa fatia de pão de sementes ao pequeno almoço, adicioná-lo a uma salada para um almoço mais rico em proteína,
ou simplesmente comê-lo como um lanche a meio da tarde para evitar a quebra de energia. Esta troca simples, do queijo processado para o requeijão ou queijo fresco, é mais do que uma troca de alimentos. É uma mudança de estratégia. Mas esta estratégia leva-nos a um hábito ainda mais importante: o timing da proteína. Não se trata apenas de comer proteína, trata-se de quando e como a comemos. Muitos de nós, por hábito, temos um pequeno almoço pobre em proteína. Talvez um pão com manteiga ou compota e um café. Depois, um almoço moderado. E ao jantar, comemos a maior porção de proteína do dia, como um grande bife ou uma posta de peixe generosa. Parece lógico, mas para os nossos músculos é uma abordagem muito ineficaz. O nosso corpo é como um trabalhador de construção. Só consegue usar uma certa quantidade de tijolos de cada vez. Para a síntese de proteína muscular, o processo de construção de músculo, o corpo utiliza de forma ótima cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Se lhe der 60 gramas de uma só vez, como num grande bife ao jantar, ele não consegue usar tudo para construir músculo. O excesso ou é convertido em energia, ou armazenado como gordura, ou simplesmente excretado. Além disso, ao começar o dia com pouca proteína, os seus músculos ficam famintos durante a manhã, o que pode levar à sua degradação. A solução é simples: distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada ao longo do dia. Em vez de um grande banquete de proteína à noite, pense em dar aos seus músculos 3 ou 4 refeições ricas em proteína. Por exemplo, comece o dia com 2 ovos mexidos. Ao almoço, um peito de frango grelhado ou uma posta de salmão. À meio da tarde, o nosso amigo requeijão. E ao jantar, uma sopa rica em leguminosas como feijão ou grão de bico, ou uma porção mais pequena de peixe. Desta forma, o seu corpo tem um fornecimento constante de aminoácidos, mantendo os músculos num estado de construção, e não de demolição. Lembro-me da minha tia, a tia Albertina. Ela comia sempre uma torrada com compota de manhã, e depois ao jantar era sempre um bife enorme. Queixava-se de estar sempre cansada e de sentir as pernas fracas. Quando lhe sugeri trocar a torrada por 2 ovos e dividir o bife entre o almoço e o jantar, ela ao princípio torceu o nariz. Mas passadas umas semanas, ligou-me a dizer que já conseguia ir às compras a pé sem se cansar a meio do caminho. Foi uma mudança pequena na sua rotina, mas o resultado na sua qualidade de vida foi gigante. Agora que já ajustamos o que está no nosso prato, e quando o comemos, vamos olhar para outro pilar fundamental que muitas vezes negligenciamos, pensando que é algo apenas para os jovens nos ginásios. Estou a falar do treino de força. Eu sei o que pode estar a pensar. Muitos de nós ouvimos treino de força e imaginamos homens enormes a levantar pesos que nem conseguimos mexer, a fazer barulhos e a suar em bica. Esqueça completamente essa imagem. Para nós, o treino de força, ou treino de resistência, tem um aspecto muito diferente e muito mais acessível. Pode ser feito no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos tão simples como latas de feijão. O princípio é simples. Os nossos músculos operam sob a regra de usar ou perder. Se não os desafiarmos regularmente, o corpo interpreta isso como um sinal de que não são necessários e começa a desmantelá-los. É um mecanismo de eficiência, mas que joga contra nós à medida que envelhecemos. Quando fazemos um exercício que oferece alguma resistência, criamos microlesões minúsculas nas fibras musculares. Isto pode soar mal, mas é na verdade um processo muito positivo. É o sinal que o corpo precisa para iniciar o processo de reparação. E adivinhe qual é o material de reparação? A proteína que comemos. O corpo envia os aminoácidos para reparar essas fibras, mas falo de uma forma inteligente. Torna-as um pouco mais fortes e um pouco mais espessas do que eram antes, para estarem mais bem preparadas para o próximo desafio. É assim que o músculo cresce e a força aumenta. A nutrição e o exercício são os 2 lados da mesma moeda. Um não funciona eficazmente sem o outro. Então, como podemos começar em casa de forma segura? Comece com o exercício mais funcional de todos.
sentar-se e levantar-se de uma cadeira firme e estável. Coloque a cadeira encostada a uma parede para segurança. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora cruze os braços sobre o peito e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Tente fazer 8 a 10 repetições. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas, os glúteos e o core abdominal, que são essenciais para caminhar, para manter o equilíbrio e para evitar quedas. Outro excelente exercício são as flexões na parede. Em vez de se deitar no chão, fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Isto é uma forma fantástica e segura de trabalhar os músculos do peito, dos ombros e dos braços, que nos ajudam a empurrar portas, a levantar objetos e a levantarmos-nos se cairmos. Quer trabalhar os braços? Não precisa de halteres. Peguem 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas. Sente-se direito numa cadeira, com as costas apoiadas. Segurando um peso em cada mão, com as palmas viradas para cima, dobre os cotovelos e traga os pesos em direção aos ombros. Depois, baixe lentamente. Já está a fazer um exercício de bíceps. A chave não é a intensidade, é a consistência. É muito mais benéfico fazer 15 a 20 minutos destes exercícios 3 vezes por semana, do que fazer 1 hora intensa uma vez por mês e ficar com dores ou lesionar-se. Comece devagar, ouça o seu corpo e celebre as pequenas vitórias, como conseguir fazer mais uma repetição do que na semana anterior. E isto leva-nos ao nosso terceiro hábito, um que é frequentemente subestimado, mas absolutamente vital: a hidratação. A água é, sem dúvida, o seu melhor amigo na luta contra a perda muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, a função muscular fica comprometida. A capacidade de contração dos músculos diminui, o que significa que temos menos força. Aumenta o risco de cãibras, fadiga e tonturas. Além disso, a água é essencial para transportar os nutrientes, como os aminoácidos da proteína, para as células musculares e para remover os resíduos metabólicos. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos sensível. Podemos estar a precisar de água, mas não sentimos sede. Muitos de nós também evitamos beber água, especialmente à noite, por receio de termos de nos levantar para ir à casa de banho. Já se sentiu subitamente cansado à meio da tarde, com uma ligeira dor de cabeça e dificuldade de concentração? Muitas vezes, isso não é fome nem cansaço do dia. É o seu corpo a pedir desesperadamente por água. A solução é ser proativo. Não espere por ter sede. Crie o hábito de ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Crie rituais. Um copo de água grande logo ao acordar para reidratar o corpo após a noite. Um copo antes de cada refeição, o que também ajuda na digestão e a controlar o apetite. Um copo antes e depois de uma caminhada ou dos seus exercícios. Se acha a água simples aborrecida, dê-lhe sabor de forma natural. Adicione uma rodela de limão ou laranja, umas folhas de hortelã, um pau de canela ou umas fatias de pepino. Chás de ervas sem açúcar, como camomila, cidreira ou tília, também são excelentes opções para se manter hidratado. Uma forma simples de monitorizar a sua hidratação é olhar para a cor da sua urina. Se estiver amarelo claro, quase transparente, está no caminho certo. Se estiver amarelo escura ou cor de mel, é um sinal claro de que precisa de beber mais água. Manter-se hidratado é uma das coisas mais simples e poderosas que pode fazer pela sua força, pela sua energia e pela sua saúde em geral. Falamos de nutrição, de exercício e de hidratação. Mas há um último elemento, o tal que eu disse que vos ia surpreender. É algo que fazemos todas as noites, ou pelo menos tentamos, mas que a maioria de nós não associa diretamente à força muscular. Estamos a falar do sono? Sim, dormir.
pode parecer uma atividade completamente passiva, um tempo em que o corpo simplesmente se desliga. Mas a verdade é que, enquanto dormimos, o nosso corpo está a trabalhar arduamente. É durante as fases de sono profundo que a verdadeira magia da recuperação e da reconstrução acontece. Durante o sono profundo, o nosso corpo liberta a maior parte da sua hormona de crescimento humano. Apesar do nome, esta hormona não é apenas para crianças e adolescentes. Em adultos, é a principal hormona responsável pela reparação e regeneração dos tecidos do corpo, incluindo o tecido muscular. Lembra-se daquelas microlesões que criamos durante o exercício? É a hormona do crescimento, libertada durante o sono, que orquestra a sua reparação, utilizando a proteína que comemos para reconstruir os músculos mais fortes do que antes. O problema é que, com a idade, os nossos padrões de sono tendem a mudar. Muitos de nós temos dificuldade em adormecer, acordamos várias vezes durante a noite ou acordamos muito cedo de manhã e não conseguimos voltar a dormir. Muitas vezes, aceitamos isto como normal, pensando que os mais velhos precisam de menos sono. Isso é um mito perigoso. A necessidade de um sono de qualidade não diminui. Na verdade, torna-se ainda mais crucial. Quando não dormimos o suficiente, ou quando o nosso sono é de má qualidade, acontece o oposto do processo de construção. O corpo entra num estado de estresse e liberta uma hormona chamada cortisol. O cortisol é conhecido como a hormona do estresse e tem um efeito catabólico, o que significa que quebra os tecidos do corpo para obter energia, incluindo o precioso tecido muscular. Por isso, pode estar a fazer tudo bem durante o dia, a comer a proteína certa, a fazer os seus exercícios, a manter-se hidratado. Mas se não dormir bem à noite, está literalmente a desfazer o seu bom trabalho. É como tentar construir uma parede de tijolos durante o dia, enquanto alguém a desfaz durante a noite. Então, como podemos melhorar a qualidade do nosso sono? A chave é criar um ambiente e uma rotina que sinalizem ao nosso cérebro que está na hora de desligar. Comece por criar um ritual relaxante 1 hora antes de se deitar. Desligue a televisão, o computador e especialmente o telemóvel. A luz azul emitida por estes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que está na hora de dormir. Em vez disso, leia um livro de papel com uma luz suave, ouça música calma, faça palavras cruzadas ou tome um banho morno. O ambiente do seu quarto também é fundamental. Deve ser um santuário para o sono, o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em bons cortinados opacos, se a luz da rua o incomodar. Use tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco se os barulhos o despertam. A temperatura ideal para dormir é ligeiramente fresca. Tenha também atenção ao que come e bebe à noite. Evite refeições pesadas, cafeína, presente no café, em alguns chás e no chocolate, e álcool nas horas antes de deitar. Embora um copo de vinho possa dar a sensação de que o ajuda a adormecer mais rápido, o álcool perturba a arquitetura do sono mais tarde durante a noite, levando a um sono mais fragmentado e menos reparador. Tente ir para a cama e acordar aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo, o que torna mais fácil adormecer e acordar naturalmente. Então, vamos pensar nisto como um todo. Não é uma coisa só, é uma sinfonia. Começamos o dia a dar ao nosso corpo a proteína de que ele precisa, em vez de apenas açúcar e hidratos de carbono simples. Distribuímos essa proteína ao longo do dia, como pequenas doses de combustível. Movemo-nos de uma forma que desafia os nossos músculos, não para os esgotar, mas para os acordar, para lhes dizer: ainda preciso de vocês. Bebemos água para manter toda a maquinaria a funcionar suavemente. E depois à noite, damos ao nosso corpo o presente do descanso profundo para que ele possa reconstruir e fortalecer-se para o dia seguinte. Trocar aquele queijo processado por um bom requeijão não é apenas uma troca de comida, é uma mudança de mentalidade. É escolher nutrir em vez de apenas encher. Eu sei que pode parecer muita coisa,
mas não precisa de mudar tudo de uma vez. A beleza disto é que não precisa de ser perfeito. Comece pequeno. Talvez esta semana, a sua única mudança seja adicionar o requeijão ao seu lanche da tarde. Ou talvez se comprometa a fazer o exercício de sentar e levantar da cadeira 3 vezes por semana, durante os anúncios da sua novela preferida. Cada pequeno passo cria um impulso. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, em qualquer idade. Não é tarde demais. Na verdade, agora é a altura perfeita para começar. A força que reconstrói não é apenas para carregar sacos de compras. É a força para brincar com os netos no chão. A força para desfrutar de uma longa caminhada pelo jardim. A força para viver a vida de forma independente e nos seus próprios termos. E agora eu adoraria saber de si. Qual destas dicas lhe pareceu mais surpreendente? Ou talvez já tenha um segredo seu para se manter forte e ativo. Partilhe nos comentários abaixo. As suas experiências e a sua sabedoria podem inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui mesmo. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas para viver a sua melhor vida depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas como nós. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter passado este tempo comigo. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força e a vitalidade são uma escolha que podemos fazer todos os dias. Cuide de si e viva cada momento com energia. Até a próxima.